Formas nominais do verbo. Aula de número 3, curso de verbo, pessoal. Formas nominais pode parecer meio estranho, né? Porque eu falei para vocês que nome é substantivo. Aí eu venho com forma nominal do verbo, parece estranho. Muitos alunos me perguntam, professor, como é que pode ser forma nominal o verbo? Pode através do que nós chamamos de derivação imprópria. Já falamos sobre isso, né? Falamos lá no curso de estrutura e formação das palavras, a derivação imprópria, na formação das palavras, né? Que é um processo de formação de palavras, derivação imprópria. E vamos continuar falando no curso de classes gramaticais. Pois bem, pessoal, nós vimos que a palavra ela pode trocar de classe gramatical, né? Como no exemplo, os maus estão castigados. Maus é um adjetivo na sua natureza, ele nasce como adjetivo. Porém, eu posso substantivar colocando ali na frente um artigo e aí eu terei um substantivo, é um adjetivo que virou um substantivo. Sim, isso pode acontecer na língua portuguesa. Bem como zero, que na sua essência ele nasce como numeral, né? Porque está indicando ali a quantidade exata dos seres, zero, né? Não tem nada. Mas nesse caso aqui está caracterizando a palavra tolerância, tolerância zero. Ou seja, eu tenho aqui um adjetivo, tá, pessoal? Trocou de classe gramatical, né? Pessoal, isso é importante de vocês entenderem porque as formas nominais do verbo nada mais são do que palavras que trocam de classe gramatical. Nascem como verbo na sua essência, porém acabam se tornando substantivos, adjetivos ou advérbios, tá? Nós vimos que o verbo é a palavra que exprime uma ação, um estado, um desejo, uma ocorrência ou um fenômeno da natureza. Ou seja, o verbo é a palavra que exprime processos, pessoal, tá? Então eu tenho ali, ó, cantar, cantando, cantado. Olha os sinais, ar, NDO e ado, né? Nós temos ali verbos. Pode-se dizer que são verbos? Pode-se dizer que estão soltos, né? Porém, pessoal, essas palavras que na sua essência são verbos, por vezes irão se comportar como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio. Nesse caso, eu direi que eu tenho formas nominais, que nada mais são do que aquelas palavras que não apresentam flexão de tempo ou de modo. Parecem verbos, né, mas não apresentam a flexão de tempo e de modo. A característica mais importante do verbo, né, característica é flexão de tempo, de modo e perdem aí, né, algumas das principais características dos verbos. Mas como eu disse para vocês, o verbo, né, a principal característica dele é o tempo. Ele nos localiza no tempo. Nesse caso, não. Eu terei isso, pessoal, com o infinitivo, que é aquela palavra, né, aquele verbo com final ar, ir, cantar, vender, partir, tá? Mas quando ele não estiver indicando tempo, modo, quando não for verbo, tá? Quando pertencer a outra classe de palavras, que pode ser um substantivo, um adjetivo e até um advérbio. O verbo no gerúndio, ó, NDO, cantando, vendendo, partido, que é aquele verbo que dá a ideia de movimento, né? E o particípio, que tem dois, aí tem o regular e o irregular, tá, pessoal? O particípio regular tem o final ido ou ado e ido, conforme vocês estão vendo aqui, cantado, vendido e partido. E o irregular, tá? Ele tem o final soto, aceso, aceito e outros sinais. Os mais comuns são esses aqui, tá? São essas as formas nominais. Quando não estiverem desempenhando a função de verbo, estarão desempenhando a função, né, ou de substantivo, ou de adjetivo e até mesmo de advérbio, tá? Como eu falei para vocês, quando essas palavras aí, né, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né, formas verbais estiverem aí no texto como formas nominais, eles estarão se comportando como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos ver primeiro como infinitivo. Observe o seguinte, preciso andar rápido. Vejam que essa palavrinha andar, pessoal, ela expressa a ação em si. Eu posso com certeza dizer que essa palavra andar é um verbo porque expressa a ação em si, tá? Já aqui embaixo, Maria tem um andar diferente. Andar é um substantivo. Veja como está precedido de um artigo ali. E o artigo ele substantiva qualquer palavra. Bem como em o andar de Maria é diferente. Aqui também eu tenho a palavra andar, porém agora é um substantivo. E eu direi que eu tenho aqui embaixo
formas nominais. Aqui andar como verbo e aqui andar como forma nominal, tá, pessoal? A mesma forma infinitiva, porém como verbo e como substantivo, tá? No gerúndio, que é aquele verbo com final NDO, cantando, vendendo, partindo, né? Observem aqui, estamos fervendo a água. Dá para perceber que esse fervendo está dando ideia de movimento, né? Expressa continuidade. Fervendo aqui, pessoal, é um verbo, tá? Já aqui embaixo eu tenho fervendo como forma nominal, como adjetivo. Queimou a mão na água fervendo. Eu consigo substituir esse fervendo, essa palavra fervendo, né, por fervente. Ou seja, está caracterizando aqui a palavra água. Já é um adjetivo, tá? E tenho aqui embaixo a palavra fervendo como advérbio. Ele queimou a mão fervendo na água. Ou seja, quando estava, né? Como que ele queimou a mão? Fervendo na água, fervendo a água, desculpe, tá? Dá uma ideia de modo aí, digamos assim. Então eu tenho aqui formas nominais também. Aqui verbo e aqui forma nominal, tá? E temos também, desculpe, com o particípio, que existe aí na língua portuguesa o particípio regular, final ido e ado, ó, cantado, vendido e partido, e o particípio irregular, que é aquele mais enxuto, digamos assim, tá? Mais curto, com final soito, aceso e aceito. Particípio como verbo, ele tinha cumprido os seus deveres, né? Expressa uma conclusão aí, tá? Propriedade do verbo no particípio, tá? E aqui eu já tenho cumprido, né, cumprida, na verdade, missão cumprida como adjetivo, como forma nominal, ó. Cumprida, aqui roubado, né? Parece verbo, mas não está caracterizando o carro, é um adjetivo. E aqui embaixo, desafio aceito, e eu tenho vela acesa, como adjetivos, tá? Portanto, eu tenho aqui embaixo formas nominais, aqui verbo e aqui adjetivos, tá, pessoal? E aí, realmente, é uma dúvida muito grande do aluno. Ah, professor, cumprido é verbo ou é adjetivo? Quando eu estiver caracterizando o substantivo, vai ser adjetivo, né? E quando ele estiver cumprindo a função, dando ideia de tempo, de ação, será um verbo, tá? Aqui embaixo eu tenho forma nominal. Lá em cima, aqui em cima, eu tenho um verbo propriamente dito. E aqui uma aula muito importante, tá? Uma parte muito importante que vocês devem saber e perceber e apreciar bastante esse quadro. Eu coloquei aqui o verbo no infinitivo, que é o final ar, er ou ir, como ele se apresenta no primeiro momento, no gerúndio e no particípio. Como o particípio tem regular e irregular, eu coloquei os dois. Então nós veremos cada verbo. O verbo concluir no infinitivo é assim. Como é que ele vai ficar aqui no gerúndio? Final NDO, concluindo. No particípio, ele vai ficar no regular concluído, final ido e ado, e no irregular fica concluso. Ó, já ficou um outro final, tá? Isso é bem importante de vocês saberem. O eleger lá no gerúndio é elegendo, no particípio regular é elegido, no particípio irregular eleito, né? Por incrível que pareça, existe elegido, tá? Existem essas formas. Entregar no gerúndio é entregando, no particípio regular é entregado e no particípio irregular é entregue, tá? Olha os finais como mudam aqui. O verbo ganhar no gerúndio é ganhando, no particípio regular é ganhado e no particípio irregular é ganho. Pessoal, parece complicado, né? E num primeiro momento é para quem está emergindo aí, tá agora se jogando, né, emergindo no estudo da língua portuguesa. Mas a gente vai falar mais disso, não se preocupe. Na próxima aula a gente já fala um pouco mais disso e vai introduzindo o assunto com mais propriedade para que vocês peguem bem esse assunto, tá? Vou pedir para você que está gostando das aulas, está gostando do curso, para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, comente no vídeo, ajuda bastante também. E se você quiser ajudar financeiramente, você pode enviar qualquer valor para o Pix que aparece na descrição do vídeo, pode se tornar membro ou comprar um dos nossos cursos que ajuda bastante. Muito obrigado, bons estudos!